Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo aí o conceito de pirâmides. Então, vamos à aula. Bom, gente, vamos resolver alguns exercícios de pirâmides, que envolve aí o conceito de pirâmides, que foi o assunto da nossa aula passada. Vou deixar aqui o card da aula, que é a consequência para a resolução desses exercícios que a gente vai fazer agora, certo? Então serão 4 exercícios nessa aula. Primeiro exercício. Calcule a área lateral de uma pirâmide regular triangular cuja aresta lateral mede 13 cm e o apótema da pirâmide mede 12 cm. Bom, para algumas questões relacionadas a pirâmides é necessário que a gente visualize a figura para que a gente coloque as informações nela. Então eu vou fazer aqui a figura de uma maneira bem simples, sem régua, só para ilustração. Vou trazer a face triangular para cá, minha frente. Se trata de uma pirâmide de base triangular. Pronto. Temos aí essa pirâmide. Lembrando que ela é regular, então todas as faces laterais aí são de mesma medida, já que a gente quer, de mesma área, quer dizer, já que a gente quer a área lateral. As informações que são dadas aí é de que a aresta lateral mede 13, então a aresta lateral aqui mede 13 e o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é esta medida aqui, ó, que é equivalente à altura do triângulo da face e forma aí 90 graus. Então, esta medida vale 12. Pronto. Aí agora a gente vai saber o que a gente precisa para calcular a área lateral que a gente quer, né? Então, a área lateral aqui, observando a figura, a gente percebe que a área lateral é formada por 3 triângulos de mesma área. Então, a área lateral aqui será 3 vezes a área de um dos triângulos da face, né? E, portanto, a área lateral será o quê? 3 vezes a base desse triângulo, a medida da base que eu não tenho, né? Base vezes a altura dessa face aqui, que é o triângulo, e a altura é o apótema, né? O apótema da pirâmide. Isso aqui dividido para 2. Então, temos isso aí, certo? Agora temos o seguinte. A medida da base, que é isto aqui, a gente não tem. Porém, dá para calcular uma vez que o apótema forma com a base, né? E a aresta é um triângulo retângulo. Então, o apótema está dividindo a aresta da base pela metade. Então, se aqui vale x, na hora que eu resolver x, completo valerá 2x. Então, a medida da base valerá 2x. Basta a gente achar a medida de x. Então, para eu continuar resolvendo aqui, eu preciso da medida da base. Então, eu vou fazer aqui, certo? Vamos calcular essa base por meio do Teorema de Pitágoras, né? Que foi uma daquelas fórmulas que a gente viu, na aula, que é referente ao Teorema de Pitágoras. São 3 fórmulas, né? Teorema de Pitágoras. Então, veja bem. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem que no triângulo retângulo a hipotenusa é 13. Então, e a hipotenusa aqui no caso é a aresta da pirâmide. Então, eu tenho que a aresta A ao quadrado é igual ao apótema da pirâmide ao quadrado. O apótema da pirâmide é G ao quadrado, mais a nossa metade da base aqui da pirâmide, né? Que é x ao quadrado. Basta substituir esses dois agora, né? 13 quadrado igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo, eu vou ficar com 169 aqui, e aqui eu fico com 144, mais x quadrado. Logo, x quadrado será a subtração entre 169 e 144.
x² vai nos dar aí, então 25. E, portanto, x é 5, né? Uma vez que a gente tira a raiz quadrada, a gente acha que é 5. Se x é 5, a medida da base desse triângulo será 10, que é 2 vezes 5. Então, tem uma base. Agora eu tenho as informações suficientes para terminar a questão. Volto para ela, né? Então, a área lateral será 3 vezes a base, que é 10, vezes a altura, que é o apótema, que é 12, dividido para 2. A área lateral será 12 vezes 10 dá 120 por 2, 60. E por fim, a área lateral é 180 centímetros quadrados, uma vez que se trata aí de área, né? Então achamos a medida da área lateral, ok? Vamos para o exercício 2. Exercício 2 diz o seguinte: uma pirâmide tem base quadrada que mede 10 centímetros e a altura da pirâmide mede 12 centímetros. Determine o volume dessa pirâmide. Ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Pirâmide de base quadrada. Eu vou desenhar o quadrado de uma forma que para a gente na região plana pareça um paralelogramo. Vou colocar aqui o vértice da pirâmide. E vou traçar agora as arestas da pirâmide. Prontinho, nossa pirâmide base quadrada. O que é dado para a gente aí é a medida da altura. A altura para a gente nessa pirâmide vale 12. E é dada a aresta da base, né? A base é quadrada, então aqui é 10, aqui também é 10. E os outros lados da base também é 10. O que é que a gente precisa para calcular o volume, né? Analisando, o volume da pirâmide V será... A gente sabe que é a área da base vezes a altura por 3, certo? Coloquei H maiúsculo, mas H minúsculo serviria também, certo? Só para não confundir. É que às vezes eu confundo, mas seria o H minúsculo de altura. Então, o volume será a área da base. A área da base é a área de um quadrado, certo? Vezes a altura da pirâmide, que é 12 por 3. Quanto será a área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado. Então, aqui é 10 ao quadrado, vezes 12 por 3. Logo, o volume será 100 vezes, eu posso simplificar aqui, né? Por 3, aqui fica 4, aqui fica 1. 100 vezes 4. E por fim, o volume é 400 centímetros cúbicos. Uma vez que se trata de volume, né? A dimensão aí tem que estar elevada ao cubo, por ser de dimensão 3. Então, esse segundo exercício resolvido, né? Foi mais simples, ele já deu basicamente todas as informações que a gente precisava. Exercício 3 trata-se de uma questão sobre tetraedro regular. Então, lendo, a altura de um tetraedro regular é raiz de 6 centímetros. Calcule a área total e o volume do tetraedro. Então, se se trata de um tetraedro, a gente não vai precisar desenhar a figura, ok? Tetraedro é uma figura que tem como área total a região limitada por 4 triângulos equiláteros. Eu digo que não precisa fazer a figura porque, como é uma particularidade da pirâmide, a gente tem 3 formas para lidar com o tetraedro, né? A gente viu no vídeo. Então eu vou deixar aqui, ó. As fórmulas são da altura, que é a raiz de 6 sobre 3. A gente tem a da área total, que é A ao quadrado, raiz de 3. E a gente tem do volume, que é A ao cubo, raiz de 2,
sobre 12. Pronto, a gente tem essas três fórmulas aí. Para calcular a área total e o volume, eu preciso da medida da aresta. E não é dada a medida da aresta na questão. O que é dado na questão? É dada a altura. O que é que eu vou fazer então? Eu vou usar a fórmula da altura para tentar achar a aresta, uma vez que eu sei quanto é a altura. Então, a primeira fórmula que eu uso é da altura. Eu vou fazer h igual a A raiz de 6 sobre 3. H, como é raiz de 6, eu vou substituir. Vai ficar com raiz de 6 igual a A raiz de 6 sobre 3. Meio por extremos, a gente fica com A raiz de 6 igual a 3 vezes raiz de 6 não é raiz de 18. Só seria se aqui fosse raiz de 3, como aqui é multiplicação e os dois não têm raiz, o 3 vai para frente apenas. 3 raiz de 6. Cancelando raiz de 6 com raiz de 6, a gente chega em A igual a 3. Então, temos aí que a aresta vale 3 centímetros. E com isso, a gente vai conseguir agora achar a área total e o volume. A área total é dada pela fórmula A ao quadrado raiz de 3. Então, a área total é 3 ao quadrado raiz de 3. E por fim, a área total é 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Volume. Volume é A ao cubo raiz de 2 sobre 12. E, portanto, volume será 3 ao cubo raiz de 2 sobre 12. 3 ao cubo nos dá 27. 27 raiz de 2 sobre 12. Simplificando aqui por 3, a gente vai ficar com 9 raiz de 2 sobre 4 centímetros cúbicos. Está aqui o nosso volume, está aqui a nossa área. Exercício resolvido. Certo? Vamos fazer o último agora. Esse último é sobre tronco de pirâmide, que é um exercício um pouquinho mais elaborado. Toda vez que tratar de tronco de pirâmide, a gente vai ter aí condições diferenciadas, certo? Então vamos ver a questão. Um tronco de pirâmide tem como bases duas regiões quadradas, de lados 5 e 12. A altura do tronco é 8 centímetros. Calcule o volume desse tronco. Eu vou fazer o desenho desse tronco só para ficar mais claro para a gente a questão do entendimento, certo? Então, vamos lá. Pronto. Feito aí a figura, tronco de cone. Os lados aqui se coincidiram um pouquinho, né? Mas dá para perceber que é um tronco de cone. As informações que a gente tem da questão é que as arestas das bases desse tronco de cone não, né? Eu estou falando cone, mas não é cone. É tronco de pirâmide. Então, 5 e 12. Então aqui embaixo é 12. E aqui em cima é 5. Fala-se também da altura do tronco, que é 8, né? Então a altura desse tronco é 8. O que a gente vai considerar nessa figura, né? Para a gente determinar o volume, a gente vai precisar fazer volume do tronco será o volume da pirâmide inteira, certo? A pirâmide maior. Então, volume
da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Certo? Então eu vou precisar calcular o volume da pirâmide maior, né, a pirâmide completa, e o volume da menor, que é essa parte aqui, que é retirada, certo? Para formar o tronco. Então se eu fizer essa subtração, logo eu terei o volume do tronco. Para isso, né, para calcular esses dois volumes aqui, olha só. Eu tenho que ter, então, o volume da pirâmide maior será a área da base maior, colocar Bzão, vezes a altura, vou colocar Hzão, dividido por 3, menos, na pirâmide menor, a gente vai ter a área da base menor, B menor, vezes a altura, por 3. Então, veja que eu não tenho a altura da pirâmide completa, e muito menos da pirâmide menor. Então, vou ter que descobrir, ok? O que é que eu faço? Eu vou fazer isso aqui, ó. Essa aqui é a nossa altura da menor, certo? Chamar de H. E, portanto, a altura da pirâmide completa, que é a maior, é o nosso Hzão aqui, certo? E esse Hzão é justamente Hzinho mais 8, né? Esse pedaço com esse H mais 8. Então, eu preciso achar aí o valor de H para definir quem é o Hzão e o Hzinho. Então, façamos, né? O que é que eu posso usar? Bom, como as pirâmides aqui, a menor e a maior, são semelhantes, então eu posso usar a proporção, ok? O lado da base da maior está para o lado da base da menor, assim como a altura da maior está para a altura da menor. Então, por proporção, eu tenho que 12 está para 5, assim como a altura da maior, que é H mais 8, está para a altura da menor, que é H. Basta então aí a gente fazer meio por extremos para achar a resposta, né? A gente vai ficar com 12H igual a 5. A gente vai ficar com 12H igual a 5H mais 40. E a gente terá então, né, passo 5H para cá, 7H, 40 e, portanto, 40 sobre 7 é a nossa altura, certo? A menor. Então, a altura da maior, que é o Hzão, vai ser, né? Hzão vai ser 40 sobre 7 mais 8. Isso aqui. Resolvendo isso, né? 7 vezes 8, 56, mais 40, 96 sobre 7. Pronto. Já tem as alturas, a altura menor e a altura maior. As áreas da base também são simples de achar, porque são áreas, ou são quadrados, né? Então, fazer 12 vezes 12, 5 vezes 5, e vai bater já na forma. Então, precisamos apenas agora resolver aquilo dali. Então, volume do tronco será, né? No primeiro, área da base maior, 12 vezes 12, 144. Então, vai ficar com 144 vezes a altura da maior, que é o Hzão, que é 96, sobre 7. Tudo isso sobre 3. Menos a área da base menor, que é 5 vezes 5, que vai dar 25, vezes a altura da menor, que é 40. 40 sobre 7, sobre 3. Então, o volume do tronco será 7 vezes 3 dá 21, né? Se a gente adivinha isso aqui por 7 e divide por 3, então a gente divide por 21. É 144 vezes 96, né? 144 vezes 96, fazendo as contas aí bem rápido, vai nos dar 13.824. Menos, do mesmo jeito aqui, 7 vezes 3 nos dá 21. 25 vezes 40 vai nos dar 1.000. Logo, essa subtração que estão com os denominadores iguais, a gente vai ter que isso é 12.824 dividido para
21. E, portanto, essa divisão é aproximadamente, fazendo aí pela calculadora ou na mão mesmo, 610,7 centímetros cúbicos. Então, tá aí resolvida uma questão de tronco, né? Utilizando sempre isso aqui. Existe uma fórmula, certo, para resolver o tronco, a medida do tronco, o volume do tronco de uma pirâmide, mas eu acho muito complicada de ser feita, certo? A fórmula que é usada, que não foi falada no vídeo por conta que pode ser dedutiva desta forma, é o volume do tronco dada por h sobre 3, né, a altura do tronco, que multiplica a área da base maior, somada a raiz do produto entre as áreas das bases maior e menor, somada a medida da área da base menor. Então a gente poderia também calcular o volume por isso aqui, certo? Então é isso. 4 questões resolvidas envolvendo aí pirâmides. Espero que vocês consigam resolver direitinho algumas questões utilizando o conceito e nos vemos numa próxima aula. A próxima aula será, a gente dará entrada ao estudo de corpos redondos. Então, até mais.